E os verbais, apenas palavras, mas que são verbais curtos. Aqueles que você coloca o dedo assim, tem 2 dedinhos. Um texto que em 25, 30 segundos você faz a leitura. Então, tende a ser uma questão fácil, porque você não precisa de muito para entender o que tem ali naquele cenário. Então, no nosso top 5 de itens que eu não posso perder por nada: tipos textuais, gêneros textuais, funções da linguagem, variedades linguísticas e as questões de interpretação de texto, que são textos curtos ou que têm imagens. Inclusive, até na prova de matemática, questões que têm gráficos, que têm imagens, são consideradas fáceis também. Porque os desenhos, as imagens, não estão ali por mero capricho do autor do texto. Feito a criancinha do fundamental anos iniciais, que termina a tarefinha e diz: tia, já terminei, posso desenhar? A tia diz: pode. Ela faz o desenho que não tem relação nenhuma com a tarefinha. No caso das questões, as imagens têm conexão, têm relação, não estão ali à toa. Então não percam essas imagens de vista. A partir de agora, a gente vai ver que até a cor vai mudar, porque não são mais as questões fáceis. A partir de agora, gente, muita atenção. A partir de agora, esses tópicos que aparecerem só serão respondidos depois que os 5 primeiros você já tiver feito. Tipo, você chega já na questão 6, que é a primeira questão de fato de linguagens, e já encontra uma questão de estratégias argumentativas, você já pula, porque você tem outros itens para fazer primeiro. Porque imagina, aqui vai demandar mais tempo, mais agonia do teu juízo. Aí você gasta toda a sanidade que você ainda tem nas questões difíceis. E quando chegar nas fáceis, você não conseguir responder porque não tem mais juízo para isso. Ou pior, às vezes não dá tempo. Às vezes eu tenho que chutar. E se eu chuto uma questão fácil e eu erro, porque eu sequer consegui ler a questão, porque o aplicador estava dizendo que tem 5 minutos e eu tenho que preencher o gabarito. Triste isso. Eu vou rapidinho falar sobre esse tipo de questão. A gente fala de tese muito na redação, ponto de vista. Mas às vezes eu tenho que interpretar questões também com base no ponto de vista do autor do texto. E geralmente essas questões são consideradas difíceis porque a minha opinião não vai encontrar em nada. E muitas vezes a opinião do autor do texto é o contrário da minha opinião. Um exemplo disso: em uma prova de um concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Eu já trabalhei em um cursinho preparatório para concurso da PM e 99% dos estudantes daquelas turmas tinham aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. Tinha um que já chegava atrasado. Ao invés de chegar caladinho, ele chegava assim, fazendo do celular uma arma. Oh meu Deus, por isso que não passa. Tinha esse negócio assim, né? Enfim. Aí vem um autor de 7 ou 8 das 15 questões de português. Esse cara é um gênio, merece aquele opinião. Merece. Porque o texto usado para 7 ou 8 questões, ou seja, metade das questões dependendo daquele texto. E o título já dizia assim, olha o título que eu usava: bandido bom não é bandido morto coisa nenhuma. Aí o texto, o primeiro parágrafo começava assim: bandido bom é bandido ressocializado. Aí ele discorria sobre isso. Eu imagino aqueles caras do bandido bom e bandido morto abrindo a prova, chegando naquele texto, pronto, me lasquei. E agora? Então veja como é difícil responder uma questão sobre estratégias argumentativas, porque eu tenho que observar a tese e a opinião, não a minha, mas a do autor do texto. E se for uma opinião totalmente contrária da minha, eu vou ter muito mais dificuldade em resolver. Por isso que na TRI ela é colocada não mais como uma questão fácil. Porque eu tenho que me esvaziar das minhas ideias, dos meus pensamentos e me apropriar da ideia do outro.
Se eu quiser acertar a questão, dá muito mais trabalho, é muito mais cansativo, tá? Outro tipo de questão que não é mais fácil, questões sobre interpretação.